Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas virtudes, valores, né? Eu escolhi duas em específico, que é coragem e resiliência, tá? Então, antes de eu começar, eu quero que a gente faça uma respiração, um aquietamento, para a gente se centrar, tá bom? Então, senta todo mundo numa postura bem confortável. Alinha a sua coluna vertebral, expande o seu peito, fecha os olhos um pouquinho. Respira com consciência. Dentro dessa postura meditativa, sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Leva a sua respiração lá para a região abdominal. Então, inspira, preenche o abdômen. Expira, contrai o umbigo lá para dentro, como se quisesse encolher a barriga e remover todo o ar lá da base do pulmão, o ar velho. Vai harmonizando a sua inspiração com a expiração. Com os ombros relaxados, seu rosto relaxado. Eu vou entoar um mantra para a gente poder iniciar essa aula. Mantenha-se na vibração, em centramento com o seu interior. Vai inspirando e expirando de forma prolongada. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Inspira profundo. Retenha um pouquinho o ar lá nos seus pulmões. Expira e relaxa. Agora sim, né? Um pouquinho mais centrados. Bom, vamos começar. Dá para todo mundo ver a tela aí, que está na parte principal? Acho que tá... Você está transmitindo para todo mundo aí, né, Ti? Sim. Beleza. Sim, dando para ver, Carol. Legal. Então, estamos aí na coragem e resiliência através do yoga. O meu objetivo, gente, com essa aula aqui, é criar uma nova visão e perspectiva acerca do que está acontecendo, né? Porque diante dos fatos, como que a gente pode ter um poder pessoal grande a ponto da gente saber lidar com essa situação, ter estratégias, né? E sair disso transformado realmente, né? Então a gente vai trabalhar com algumas virtudes, um elemento da natureza muito importante para trazer essa potência para a gente e um arquétipo também que eu trouxe, tá? Então eu quero trazer essa nova perspectiva para vocês e eu quero estimular também o conhecimento através da filosofia do yoga, porque quando a gente adentra essas práticas, né, de yoga, é interessante que a gente estude aquilo dentro do próprio corpo, mas que a gente também estude as escrituras, que a gente faça leituras, né, a partir dessas compilações tão antigas que são os Vedas, por exemplo, para quem não conhece, tá? Que é como se fossem a Bíblia do hinduísmo, tá? Vamos dizer assim. Então, essas escrituras são muito antigas e elas nos trazem um conhecimento muito profundo. E o principal para mim, quando eu começo a estudar tudo isso, a filosofia do yoga, é o conhecimento que nos traz a oportunidade de alcançarmos a felicidade. Porque através de todas as nossas atitudes, independente se eu sou uma pessoa boa, se sou uma pessoa ruim, todos os seres humanos sempre buscam ser felizes. E eles usam diversas estratégias para alcançar essa felicidade. Algumas dão certo, né? Outras não. Eles vão assim de forma incansável, percorrendo um caminho, e eles veem que a felicidade nunca chega até eles. Então, já existem conflitos dentro do ser, dentro do interior da pessoa, que impedem que ela veja a vida com plenitude e alcance a felicidade. Aí a gente recebe mais um presentinho do universo aí, que é essa bomba, né? Que é essa pandemia que está acontecendo,
E aí, eu que sou uma pessoa que acho que tudo sempre conspira contra, chego nesse momento e falo, nossa, agora que não dá para fazer nada mesmo. E eu quero que vocês virem a chave, né, dentro de vocês, para que a gente possa sair dessa live aqui com a consciência um pouquinho mais expandida acerca do que eu posso fazer e de como eu posso interpretar tudo isso que está acontecendo. Então, eu também quero... Ô, Tia, eu não sei se você pode passar o slide aí, é você que tá passando, né? Pode passar para o próximo. Isso, aí, já tô falando do objetivo. Beleza, eu vou falando para você passar então, tá? Então, um dos meus objetivos também é mostrar o poder de criação, força e transmutação que existe no interior de todos os seres, né? Então, a gente vai aprender aqui através dos conhecimentos espiritualistas, conhecimentos espirituais da filosofia do yoga, como é possível, né, a gente adentrar essas virtudes que muitas vezes a gente acha que a gente não tem, né? Essas estruturas que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho paciência, nossa, mas eu não consigo fazer, eu não tenho coragem. E através da sabedoria do yoga eu vou mostrar um pouquinho como é possível manifestar e como todas as pessoas possuem de forma natural isso dentro de si mesmas, tá bom? Pode passar, Ti. Eu vou começar com algumas definições só para vocês entenderem o que significa realmente a palavra coragem e resiliência, tá? A coragem é definida como moral forte perante um perigo e os riscos, bravura, firmeza de espírito para enfrentar uma situação difícil. E resiliência é definido como a capacidade de se recobrar facilmente, como se fosse se regenerar, vamos dizer assim, né? Ou se adaptar a mudanças também e aprender com elas, né? Então é como se fosse um atributo de flexibilidade, né? De você ter esse poder consigo mesmo. Pode passar, Ti. Então, assim, eu coloquei aí uma imagem da trindade hindu. A trindade é um conceito que permeia diversas religiões, né? E dentro da filosofia do yoga, a gente tem essa conexão fortíssima com o hinduísmo. E dentro dessa imagem, eu quero que vocês observem um pouco a parte simbólica, tá? E não se apeguem tanto ao sentido literal das coisas. Isso é um dos aspectos que a gente vai estudar hoje. Então, os atributos que a gente admira nas pessoas, que a gente almeja, até mesmo cultuando certos aspectos religiosos ou certos santos, né? Eles estão dentro do nosso leque de capacidades. Isso é uma das coisas que a espiritualidade indiana nos ensina. Existe uma lei universal, uma lei hermética que diz: o que está em cima é como que está embaixo. Então, aquela pessoa de sucesso, aquele santo que eu cultuo, aquele atributo que eu reconheço no outro, ele também está em mim. Porque eu tenho esse infinito armazenado dentro do meu ser. E é isso que a cosmologia hindu vem ensinar, né? Que é o processo de criação do universo. Então, nós somos parte da criação, nós somos vamos dizer assim, agora de uma forma mais cristã para ser palpável, nós somos imagem e semelhança. Então, esses atributos que a gente absorve, né, e que a gente observa nas outras pessoas ou nessas deidades, eles estão latentes no nosso ser, a gente só precisa aprender a despertar isso, né? Então, a partir do momento que eu tomo consciência de alguma coisa, e que eu tomo aquilo num plano mais sutil, por exemplo, uma ideia, um projeto ou um sonho, tudo que esteja no campo de imaginativo e apenas no processo de consciência ou inconsciência, isso é capaz de ser manifestado. E eu preciso ter essa sabedoria alquímica, né, de trazer do sutil para o mais denso e eu conseguir manifestar essa força, manifestar esse sonho, independente de como se apresentem as situações externas. Então, isso é algo que a gente aprende muito dentro do yoga, através do trabalho, né, daquilo que a gente vê que está em desequilíbrio na pessoa, ou alguma debilidade, alguma fraqueza, que eu nem gosto de chamar com essas palavras, mas são pontos a serem trabalhados, né? E a gente consegue trabalhar tudo isso a partir desses estudos da criação do universo, e a gente vai se basear principalmente aqui nos elementos da natureza, tá? Então, eu vou observar na pessoa a parte elementar dela, no sentido assim, se ela tem mais fogo, se ela tem mais água, se ela tem mais terra, se ela tem mais ar, o que precisa ser trabalhado, né, para que ela consiga
melhorar e manifestar aquilo que ela deseja, né? E aquilo que é importante para ela no momento. Afinal, todos nós estamos precisando de muita estrutura nesse processo que a gente está passando. Então, a espiritualidade indiana, ela nos indica um caminho interior onde as múltiplas manifestações divinas são expressões do homem também. Então, vamos lá. Dentro dessa imagem, vocês podem, quem estiver pelo celular, pode ampliar a imagem que dá certo, tá? Para vocês verem a carinha ali dos deuses. Então, explicando a trindade hindu, o barbado ali do canto esquerdo é Brahma, é aquele que cria. A parte do meio, né? Quem está no meio é Vishnu, é aquele que mantém o universo em funcionamento. Gente, peraí que eu vou precisar mudar de lugar. Meu pai começou a dar aula aqui. E eu não vou conseguir falar junto com ele aqui no... Só um minuto. Quem está no meio ali é Vishnu, é aquele que mantém as coisas coesas, mantém a existência de tudo no universo. E à direita ali, segurando um tridente, é Shiva, é aquele que destrói. Ah, então Shiva é do mal, né? Porque ele segura um tridente e ele destrói tudo. Na verdade, não. Quando a gente começa a estudar realmente os processos de espiritualidade e todos os ciclos da natureza, a gente começa a entender que o processo de destruição ele é tão importante quanto o processo de criação. Então, vamos observar, por exemplo, o ciclo das mulheres, um ciclo menstrual, né? Ele é feito de um pico de energia e chega lá embaixo, né? Que é o período que paralisa praticamente, né? Que é o período de limpeza, é o período de renovação. Então, é um processo de destruição, né? A mulher tem isso dentro de si. Ela é um aspecto da natureza, um aspecto da criação, assim como todas as plantas, todos os animais, todos os seres humanos. Então, há sim esse processo de morte, esse processo de destruição a nível simbólico, né? Quantas vezes nós não precisamos deixar certas situações morrerem, ou algumas relações, ou mesmo aspectos do nosso ser, né? Que estão ali precisando ser liberados. Então, existem todos esses arquétipos dentro da nossa inconsciência e a nossa sociedade, ela tem uma certa dificuldade de entender os processos de renovação e morte simbólicas. É como se o sistema que a gente está envolvido nos conduzisse para um pensamento extremamente linear. Então, se o ciclo não existe, ela não vai entender o processo de morte, né? Como um processo fundamental de renovação. Então, se isso existe dentro da psique do homem, a gente pode colocar num aspecto macrocósmico agora, né? Então, o homem é o mini-universo, é o microcosmos. Então, o universo, né, o planeta em si seria o macrocosmo, aquilo que é em grande escala. Nós estamos passando por esse processo de destruição, um processo de morte. Se a gente tivesse que dar aqui a função para uma deidade aqui da Trindade hindu, seria Shiva, né? E Shiva, ele é o grande transformador. Então, o processo daqui da pandemia, de tudo que a gente está vivendo nesse momento, ele nos conduz a um caminho, né, interior, a um processo de introspecção, a uma maior escuridão, né? Afinal, a gente está mais introvertido, se voltando para dentro, o isolamento nos obriga a sentir isso. Mas é inevitável que o processo de destruição preceda o processo de construção. Toda morte anuncia um renascimento. Então, aqui a gente pode entender a metáfora da flor de lótus, né? Essa iconografia que é tão importante nas figuras do hinduísmo. Então, vocês veem vários símbolos, né, nessas figuras. Então, temos ali o tridente, temos as escrituras ali na mão de Brahma, e aí eles todos em cima da flor de lótus, porque a lótus é aquela flor que surge a partir da lama, né? E ela se conduz até a superfície do rio, sem trazer nenhum dejeto de lama, e ela se abre para o sol. Mas para isso ela teve que sair lá da lama. Então esse é um processo muito profundo de morte e renascimento, e em todas as imagens hinduístas vocês vão ver, praticamente todas, né? A flor de lótus presente, que é uma simbologia muito grande, assim, muito potente, para a gente entender realmente como as coisas funcionam, né? E como a recusa
da profundeza, da morte, né, da escuridão, é algo prejudicial para o ser humano, né? Essa ignorância acerca do processo de refazimento, de transmutação, ele nos prejudica, né, para a gente poder evoluir e se transformar naquilo que nós verdadeiramente somos. Então, a gente, através dessa filosofia, a gente precisa ressignificar esses símbolos, né, que muitas vezes estão dentro do inconsciente das pessoas de forma deturpada. Pode passar, Ti. Dentro de todos esses estudos, além do processo de morte, que é algo não muito aceito pelas pessoas, porque logo que a gente fala morrer, as pessoas pensam que é algo ruim. Também temos um arquétipo que ele é recusado no inconsciente das pessoas, que é o arquétipo do guerreiro. Muitas vezes, em muitas psiques, porque quando eu falo psique inconsciente, gente, eu quero que vocês entendam que todas essas imagens, todos esses santos que a gente vê, essas simbologias, elas só querem nos mostrar arquétipos semelhantes, né? Então, são linguagens diferentes para se falar das mesmas coisas. Então, aqui eu estou mostrando a iconografia, as imagens hindus, tá? Mas a gente pode colocar isso para diversas outras linhas que usam imagens também para representar, né, manifestações. Então, uma dessas manifestações incompreendidas é o arquétipo do guerreiro. E o guerreiro é sempre visto como um ser bélico e que remete somente a uma guerra, né, e uma guerra violenta. E é aquele que mata, é aquele que destrói, e isso é sempre sem um sentido, sem um fundamento. Então, aqui eu vou trazer para vocês o arquétipo do santo guerreiro, que chega a ser paradoxal, porque como é possível o guerreiro ser santo, né? E aqui a gente vai ver o porquê. Então, a definição de guerreiro. Quem é, né, esse tal de guerreiro? É aquele que enfrenta e é destemido. Ele protege, governa e destrói obstáculos. E normalmente esse arquétipo surge na necessidade de sobrevivência. Então, quando nós temos que enfrentar uma situação adversa e meio que, tipo assim, ir com medo mesmo, é esse arquétipo que se manifesta, né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens de algumas deidades hindus que trazem esse arquétipo guerreiro. Primeiro ali temos Kali, embaixo Durga, temos o deus Indra também à direita em cima, e o deus Agni, né, o deus do fogo, que também traz essa simbologia do guerreiro, para a gente entender algumas coisas. Eu vou explicar um pouquinho, só para vocês entenderem, Kali, né, que é essa que está segurando uma cabeça, que ela cortou a cabeça, e aí de forma simbólica, né, isso é muito representativo, mas as pessoas se assustam quando elas veem essas coisas, né, elas acham muito muito estranho, né? Como que uma deusa tá, tipo, arrancando a cabeça de um homem, né? E a gente tem que estudar realmente os mitos, tem que estudar as histórias para podermos entender com profundidade o que isso representa. Então, o arquétipo de Kali, assim como todos os outros, ele está presente dentro de nós. Quem é Kali? É aquela que corta a cabeça dos demônios, os demônios interiores, né? Quem são os nossos demônios interiores? Os nossos pensamentos, as nossas crenças, ações, situações nas quais a gente não consegue se retirar, por exemplo, e a gente fica postergando aquela resolução até que chega um momento que a gente fica muito puto, né? Vamos dizer bem nessa palavra mesmo, e aí a gente quer acabar com tudo. E a gente entra nesse processo de destruição, tipo, não aguento mais isso, né? E é como se fosse essa força de Kali dentro do nosso ser, né? Dela querer cortar com esses vínculos doentios que existem no nosso ser. E isso não significa só relações, por exemplo, eu com outra pessoa. Não, às vezes são processos internos mesmo, né? Da pessoa tá naquele padrão já há algum tempo e ela não consegue cortar. Então, por isso que esse momento que a gente está passando de pandemia é muito associado a esses seres da destruição e dos processos de morte, porque é como se a gente tivesse que ressignificar todos os valores e tudo aquilo que a gente vinha fazendo. Eles olham para a gente com todo o poder que eles têm, né, num aspecto simbólico, e falam, gente, vamos parar. Entendeu? Ou vocês fazem uma revisão aí de tudo que vocês estão fazendo, olha os demônios à sombra de vocês, ou a gente não vai conseguir continuar.
Então, são forças da natureza, é isso que a gente precisa entender. E as forças da natureza, elas estão tanto no macro quanto internamente. Voltamos lá à concepção da lei hermética. O que está em cima é como que está embaixo. Então, o macro tem a sua proporção, né, a sua correspondência no micro. Então, no meu interior, eu também vou ter a manifestação desses processos. Aqui a gente vai trabalhar bastante, quando a gente fala de guerreiro, com o elemento fogo. Por quê? O fogo é aquele que transmuta. O fogo ele está associado ao Agni, né? A esse deus aqui que eu coloquei no canto inferior direito, que ele seria, num processo individual, o fogo digestivo. Então, ele controla os processos de digestão. Quando nós nos deparamos com situações novas e inesperadas, normalmente nós prejudicamos nosso processo de digestão porque a gente não consegue conceber aquilo que foi dado, né? Então, essa situação, ela fala muito sobre isso. As pessoas digerindo ou não digerindo a situação, elas estão tendo que viver isso. Quem se dá melhor? Aquele que consegue digerir o novo e trabalhar com esse processo que a gente está vivendo. Então, essa pessoa ela tem que ter um fogo interior, um fogo digestivo, na parte, inclusive, emocional dela, muito latente, muito trabalhado. E se aquilo não estiver bem trabalhado dentro dela, ela precisa buscar desenvolver esse elemento, né? Porque o fogo, ele é um elemento primordial para a nossa existência, assim como todos os outros, mas ele deve ser utilizado corretamente. O que acontece quando a pessoa não utiliza bem esse elemento? Ou ela apaga o fogo e entra num processo de medo ou depressão, que seria sentimentos, vamos dizer assim, associados a um congelamento, né? A um frio, a uma contração, porque o fogo é expansivo, né? Ou então essa pessoa não canaliza bem o seu excesso de fogo, né? Ela não trabalha isso da maneira adequada, e aí as emoções dela começam a inflamar o ser dela, né? Então, é uma pessoa que começa a ficar muito crítica, começa a sentir muita raiva, tem um sentimento profundo de injustiça e de não conformidade com o que está acontecendo, né? Ela se revolta. Todos esses sentimentos são associados ao fogo, né? E isso vai fazer com que a energia vital dela seja drenada e ela não consiga atuar da maneira adequada com esse fogo. Quando o fogo é utilizado da maneira correta, nós entramos aqui, que eu chamei de palavra de ordem, num aspecto de poder. Nós temos poder quando temos um fogo bem trabalhado. Porém, aqui estamos falando do santo guerreiro. O santo guerreiro não pode ser um tirano, né? Afinal, ele é um santo, ele não tem poder sobre o outro. O santo guerreiro tem poder sobre si mesmo. Ele tem o autodomínio, né? Aquela pessoa que ela encontra uma situação adversa e já num primeiro momento, quando ela tem o fogo interno bem trabalhado, ela vai buscar estratégias, soluções, e ela vai fazer aquilo que deve ser feito e que é da competência dela. Então, ao invés dela se retirar da batalha, ela se coloca ali no posto, né, dela, na linha de frente e fala, beleza, o que a gente precisa fazer? Então, o fogo nos diz muito sobre a questão da ação e não da passividade. Para quem está entrando num processo de muito medo ou estagnação, é um elemento muito interessante para se trabalhar. Eu coloquei aqui 2 chakras relacionados, que é o plexo solar e o cardíaco, e a gente já vai entender o porquê que o cardíaco está nesse meio. O plexo solar ele nos diz muito sobre essa questão da disciplina, da determinação, da autonomia, só que a grande arma do santo guerreiro é a compaixão, né? Porque se a minha compaixão não inclui a mim mesma, ela está incompleta. Então, nesse momento, nesse processo de sobrevivência, eu tenho sim que pensar em mim. Seria muito limitante falar que eu não tenho que pensar em mim, porque eu preciso adquirir aquilo que é básico para mim. E, ao mesmo tempo, executando essa ação de forma correta, aí eu consigo servir, né? Aí eu consigo servir ao próximo e auxiliar o processo da humanidade. Então, é por isso que é sempre de dentro para fora. Eu sempre tenho que manifestar internamente essas forças, esses arquétipos, para que eles possam ser externados e eu consiga com que outras pessoas sigam o mesmo caminho que eu. E eu possa auxiliá-las de alguma forma. Então, por isso que
o santo guerreiro, ele é um aspecto mais espiritual e sutil do que o do guerreiro, né? Porque nós estamos sublimando, a gente está deixando mais espiritual mesmo o processo da batalha interior, né? Então, por isso que eu associei ao chakra cardíaco, porque é o cardíaco que vai integrar esse processo de compaixão, né? De aceitação das próprias forças, aceitação desse aspecto que existe em si mesmo. Porque, como a gente está falando de arquétipo, é muito interessante que a gente entenda alguns aspectos da psicologia, onde Jung fala, por exemplo, que alguns aspectos de depressão, eles são a negação de arquétipos, né? Então, a pessoa, ela sente que ela tem que ser só maternal, por exemplo. Ela não, é porque é errado ela assumir um arquétipo de guerreira, é feio, sabe? É como se ela não existisse algo no inconsciente dela que falasse que, principalmente para as mulheres, né? Que isso não é um aspecto do feminino, ela não pode ser assim. Então, ela nega, né, essa força dentro dela. Isso vai bloquear diversos aspectos da vida dela, inclusive essa força de independência dela fazer por si mesma e saber se virar num momento de crise, né? E isso acaba desencadeando um processo de negação de si mesma. Então, ocorre muitas vezes a depressão, né? Isso é algo que eu estudo dentro da psicologia junguiana. Então, a grande missão dos santos guerreiros, eu coloquei só como forma masculina aqui, pelo fato de trabalharmos com um elemento masculino, tá? Mas claro que temos a parte guerreira feminina também, tá? Mas é por conta de ser o fogo, né? Um elemento masculino. Então, a grande missão do santo guerreiro é dissipar, na verdade, o conflito e a guerra interior. Porque o que nos impede de seguir os nossos valores, né? E de poder trabalhar para um aspecto mais amplo e social é o conflito interno. Enquanto eu não consigo solucionar as minhas questões, eu não consigo servir plenamente, muito menos meditar, porque eu posso fazer a melhor respiração, eu posso fazer a melhor postura, mas se eu não estou indo de acordo com os meus valores, aqueles conflitos vão vir através da minha mente e vão me atrapalhar num período que eu quero me silenciar. Então, o santo guerreiro, ele se coloca a resolver os aspectos pessoais dele também. Porque ele quer ser um bom batalhador, né? Ele quer estar ali na linha de frente, quer auxiliar as pessoas. Então, ele coloca isso como um propósito pessoal. Pode passar, Ti. Bom, para contextualizar, eu coloquei essa imagem do Bhagavad Gita, que é uma história indiana. Eu vou falar de uma forma bem resumida aqui para vocês, tá? Fala da história de Arjuna e o conflito interno dele. Arjuna é o guerreiro. E ele foi convocado para a batalha, para a guerra, e ele fica muito indeciso, ele não sabe o que fazer, porque ele fala, meu Deus, se eu for para a guerra, eu vou me sujar de sangue, eu vou adquirir muito karma negativo, que eles chamam de demérito também, é uma palavra que eles usam no Bhagavad Gita. E aí ele não sabe como proceder, porque ele é um guerreiro, então vamos entender, a natureza dele é de um guerreiro. Ele é esse personagem, essa é a maior virtude de Arjuna, ser guerreiro. E aí ele fica em muito conflito e ele pede para Krishna, né, que seria essa deidade, esse ser superior, auxiliar ele. Ao passo que Krishna aparece, né, como um grande avatar. Krishna é como se fosse um enviado, como se fosse Cristo, vamos dizer assim, na linguagem indiana. E Krishna olha para ele e fala assim, Arjuna, você deve ir para a guerra, você deve batalhar, porque essa foi a missão que foi concedida para você. Se você se retirar daquilo que você deve fazer, da forma como você foi colocado e convocado para fazer, aí sim você vai adquirir karma negativo. Aí sim você adquire demérito. Então ele, de forma muito sutil, explica para Arjuna que a função dele é ser um guerreiro. Afinal, isso é o que ele sabe fazer de melhor, né? Então, aqui, de forma metafórica, assim como são as passagens da Bíblia, por exemplo, a gente tem que entender o contexto e entender o que Krishna quis dizer verdadeiramente, né? Ninguém aqui está falando que a gente tem que ser violento, que a gente tem que guerrear de forma literal. Não, é um aspecto muito simbólico das mitologias que, se a gente começar a estudar de forma mais profunda, a gente começa a entender melhor até o nosso interior, a nossa psique. Então, Krishna é um grande santo, chega lá e fala para ele, não, Arjuna, você tem que guerrear, porque foi para isso que você foi enviado aqui. Então, da mesma forma, a situação que a gente está passando, né? Muitas vezes existe uma crença limitante
de que a situação me paralisa, então por isso eu preciso parar, né? A gente tem uma sociedade muito voltada para a contração pessoal. O que acontece? O externo me domina, o externo me define, ao invés do contrário. Ao invés de eu ser uma pessoa que sou expansiva, né? Eu tenho influência sobre o ambiente, eu tenho influência sobre o externo, né? Ao invés do contrário. Então, vamos falar no sistema de energia. Os nossos sistemas de chakras, de campo energético, por exemplo, eles são tão fracos que qualquer ambiente que eu esteja, qualquer situação adversa que me aconteça, eu deixo aquilo me moldar, ao invés de eu fazer o contrário. Ao invés de eu conseguir trabalhar conforme essa situação, que é a potência da resiliência, né? A adaptação, a flexibilidade e também o elemento fogo, aquele que sabe e reconhece o seu poder dentro de si, né? O poder transformador, ser o agente transformador. É isso que o elemento fogo fala. Afinal, nós consumimos um alimento bruto e ele, através do fogo digestivo, é digerido e nós recebemos nutrientes para todas as células do nosso corpo. Então, de uma perspectiva mais ampla, a gente consegue levar isso para todos os aspectos da nossa vida. Então, esse arquétipo, eu espero que eu tenha aqui nessa aula desmistificado algumas coisas sobre processos de morte, a questão do arquétipo do guerreiro, para que vocês entendam que essas forças, muitas vezes, elas precisam se manifestar dentro da gente e a gente precisa dar vazão a isso, sabendo trabalhar com esses elementos, para que a gente não se retire daquilo que a gente realmente tem que fazer, né? Daquele sentimento que é visceral, sabe? Muitas vezes você percebe, nesse processo de sobrevivência, o seu lado selvagem se aflorando, né? Um lado mais... E não é algo primitivo. Ele até pode disparar alguns aspectos cerebrais primitivos, mas ele quer te auxiliar, né? E a gente recusa tudo isso como se a gente tivesse que o tempo todo ser esse falso iluminado, que não pode usar uma força mais bruta, né? Que essa força de falar, não, eu vou pegar e vou fazer, né? Então a gente tem que dissociar um pouquinho essa questão de que o yoga é paz e uma paz passiva e colocar a paz, muitas vezes, num aspecto de enfrentamento. Ser capaz de se estruturar internamente e se colocar a fazer e batalhar perante as situações, independente de como o externo se mostre para mim. Pode passar, Titi. Eu vou fazer um desfecho dessa parte teórica, um trecho de uma filósofa que estuda bastante mitologia, e ela fala assim, ela cita Platão, né? Ela fala, Platão diz que a alma é um círculo e Deus é um ponto no centro do círculo. E a teogonia e cosmologia do universo se criou e como tudo se manifesta, né, no homem e na natureza, ensinam que do centro do círculo, Brahman, o ponto, emana a sua vontade. E sua vontade se revela como a criação, manutenção e transformação de tudo que existe. Ou seja, é a Trimurti ali, né? A Trindade. Criar, manter e desfazer. É desse centro que provém a energia que tem como vestimenta sagrada a natureza e nos faz humanos e divinos ao mesmo tempo. Somos co-criadores, mantenedores e transformadores, assim como os três aspectos da Trimurti. Quando rompemos os véus da ignorância, tomamos consciência da nossa verdadeira identidade e origem. E a partir daí acontece a conexão com o divino pelo coração. Descobrimos que a transcendência é o esteio da sobrevivência. E o espírito é o lustro e o lastro da razão. E assim atingimos a excelência humana, usufruímos da vida sem empobrecê-la e também sem nos diminuir, né, como a gente conseguiu ver aqui. E servimos a vida com reverência. Desse modo, nos capacitamos para a fusão com o divino, o centro do mistério do nosso ser profundo. A filósofa chama Marilu Martinelli. Então, aqui ela resume bem, né, que toda manifestação divina também está contida dentro desse viés humano, dentro da psique humana, né? Bom, gente, a parte teórica foi essa. E espero que eu tenha despertado alguma coisinha de diferente aí para vocês.
E eu gostaria de passar uma parte prática agora, um pouquinho de respiração, para a gente poder se harmonizar. Então, vamos lá, vou tirar só desses slides aqui, fazer uma respiraçãozinha, e aí a gente já pode partir para perguntas. A apresentação, Carol? Pode tirar a apresentação, Ti, já terminei. Aí o pessoal consegue te ver melhor também. Tá, pode por lá então. Eu fiquei em 3 lugares diferentes para fazer essa. Fui lá dentro, meu pai estava dando aula, eu tive que sair aqui fora e chegou um caminhão. Aí eu vim para outro canto. Mas vamos lá, é a adaptação, né, gente? Vamos que vamos. Vamos fazer Kali Mudra. Nós entrelaçamos todos os dedos, com exceção do indicador, e cruzamos os dedões. As mulheres colocam o dedão esquerdo por cima do direito e os homens do direito por cima do esquerdo. Isso aqui é um mudra que traz muito essa potência, essa força, né? Como se fosse uma espada. Então, quando a gente quer elevar e acender a energia, normalmente nós usamos ele. Pode colocar em frente ao peito. E vamos fazer uma respiração que eu chamo de respiração bástrica, tá? Respiração do Poli. E essa respiração a gente aprende quando a gente se forma como professor de yoga. Eu vou só mostrar meu abdômen pra vocês verem, ó. Vocês vão fazer força para expirar, então vai ficar assim, ó. Então, você faz força para eliminar o ar. Naturalmente, o ar vai voltar para dentro, tá? Se você cansar, você pode respirar normalmente. E aí a gente continua depois, tá? Com mais profundidade. Eu provavelmente não vou parar em nenhum momento. Então, sigam o ritmo natural de vocês, tá? Abre bem o peito, ajusta a coluna. Inspira profundo. E pode começar. Inspira profundo. Retém o ar lá no pulmão. Expira, relaxa. Inspira, coloca os braços acima da cabeça com o mesmo mudra, o mesmo gesto de mão. E vamos começar a fazer a mesma respiração agora, elevando a energia lá para cima. Inspira. Erga mais os braços, contrai os músculos do seu corpo, como se quisesse levar a energia lá para o topo do crânio. Retém a respiração. Expira, relaxa. Inspira e expira normalmente. Descansa os braços sobre os joelhos. Sentindo esse processo de liberação. Energia circulando sobre o seu corpo. Inspira profundo. Expira, relaxa. Essa respiração ativa a nossa parte digestiva, ativa nosso calor interno. É uma das, né? Das muitas que a gente tem no yoga. E os mudras, né? Além deles serem muito terapêuticos, eles são demonstrações das forças do universo também. Assim como os asanas, assim como as posturas que nós fazemos. Então, é para a gente experimentar, muito mais do que tratar uma ansiedade, alguma coisa assim, é para a gente experimentar as nossas potencialidades.
Então, tudo que a gente faz no yoga nos auxilia nesse processo, da gente experienciar o eu real, né? Aquele que está muito embutido nas questões divinas também, e também no reino animal. Afinal, nós temos muitas posturas que falam sobre arquétipos de animais e plantas, e a gente vivencia isso dentro do nosso interior, que é o que realmente nos dá força para vivenciar todos esses processos que a gente está passando, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Gente, muito obrigada. Namastê. Eu quero abrir para perguntas. Se vocês quiserem falar alguma coisa comigo, comentar qualquer coisa, eu fico à disposição. Tirar dúvida, o que vocês quiserem falar. Vou abrir esses últimos minutinhos para isso, tá? Para a gente poder trocar também. Gratidão, Carol. Foi ótimo, excelente. Obrigada, Adorei Tia. essa técnica. Eu não conhecia de fazer junto com o Mudra. E eu queria saber, assim, em que momentos que você recomenda fazer esse pranayama, esse mudra? Então, normalmente, quando sentimentos de muito medo, assim, de impotência, né, de você achar que você não tem poder sobre as coisas, é interessante fazer, principalmente no começo do dia, né, porque como é um mudra e um pranayama de ativação e expansão, é interessante que a gente faça de manhã ou até o fim da tarde, por exemplo, é mais interessante, né. E quando a pessoa também sente que ela está com energia acumulada nessa região do estômago, por exemplo, né, não consegue digerir direito, ou também não consegue reconhecer a própria força, é interessante que se faça, né? E eleve, né? Sempre no sentido de elevar a energia, que é isso que representa o mudra, né? Que a gente coloca no coração e acima do coronário. A gente quer sempre sutilizar as forças. Vamos trabalhar com os arquétipos, mas de uma forma sempre espiritual, sempre elevada. Ah, perfeito. Acho que agora quem quiser falar também dá para abrir o microfone. Tá habilitado aí? É só tirar do mudo ou escrever no chat. Tem bastante. Eu ia. Obrigada, gente. Vocês estão Magê, me ouvindo? Eu primeiro queria agradecer, gostei muito, Carol, prazer em conhecer. Achei muito Prazer. interessante. Eu tenho muita curiosidade assim sobre saber mais sobre essas simbologias da espiritualidade indiana, mas sempre que eu vou procurar, eu acho umas coisas assim muito rasas, sabe? Assim, tipo, conteúdo de internet, tanto no YouTube quanto textos. Então eu queria perguntar se você tem alguma indicação assim, sabe, para saber mais de histórias, de mitos, das simbologias em geral, assim. Sim. Tem bastante coisa legal para estudar. O que, assim, eu indico num primeiro momento, uma leitura interessante para entender a parte mitológica, que eu acho que é aberta para todos, é o Bhagavad Gita, que é essa peça que eu mostrei, essa escritura, né? Que tem Krishna e Arjuna, tá? Aí depois, se vocês quiserem meu contato, eu passo o nome do livro. Eu acho que que dá mais para a gente entender, assim, mas a gente pode explorar iconografia e simbologia em diversas aulas de filosofia. Eu gosto muito de dar essas aulas de mitologia, eu ofereço para os meus alunos, né? E alguns professores que eu conheço também, eles são normalmente compilados, porque na linguagem dos Vedas é uma linguagem, vamos dizer assim, muito complexa, entendeu? É como se a gente tivesse que evoluir um pouco para ter acesso a isso e a gente digerir essas histórias, entendeu? Então, uma história que está bem acessível para todo mundo é o Bhagavad Gita, que dá para começar com ele, né? E entender sobre esse processo de ação, né? A nobreza do trabalho, a importância de você se colocar na sua função, né? De não se retirar nos momentos de adversidade. O Felipe falou que gostou de fazer o pranayama com mudra. Deixa eu ver o que mais ele falou aqui. Hoje não consegui fazer yoga de manhã e essa respiração deixou com energia melhor. Sim, é muito boa a respiração básica. A gente tem o Kapalabhati também, respiração de fogo, que a gente usa em Kundalini Yoga. O Tia até falou dessa união com a pranayama com o mudra, é algo que eu construí assim mais dentro do Kundalini Yoga. Aí eu uso bastante nas aulas de Hatha também. Então eles trabalham muito com respiração e mudra, né? Então eu estou usando mais também nas aulas de Hatha.
A Helena perguntou a posição dos dedos no mudra. Então, entrelaça os 3 últimos dedos, indicadores esticados, né? Como se fosse uma arminha, uma espadinha, assim. E as mulheres com o dedo esquerdo por cima do direito, o dedão esquerdo por cima do direito. O lado esquerdo remete à polaridade feminina, então é o predominante das mulheres, enquanto que os homens fazem o direito por cima do esquerdo, né? Mas é só uma convenção mesmo. Da mesma forma, quando a gente senta na postura da lótus, né, a gente coloca a perna esquerda, as mulheres, né, por cima, e os homens à direita. Então, o nosso corpo, os nossos centros de energia, eles têm muitos mistérios, né, muitas coisas bonitas que a gente pode aprofundar, e o yoga é um viés, né, é um caminho para isso. E eu sou muito apaixonada por essa tradição, mas eu acredito que todas as linhas, a grande maioria, elas ensinam muitas coisas semelhantes, porque eu estudo várias religiões, na verdade, eu sou muito adepta dessa linha espiritualista, e muitas delas falam coisas muito parecidas, muito parecidas. Então, a gente realmente vai adquirindo muito conhecimento, e aí não existe mais esse preconceito, né, a mente fechada, então a gente vai expandindo. E é muito legal ver pessoas que têm religiões diferentes, por exemplo, numa aula de yoga, cantando mantras em sânscrito, né? Ou então em Punjabi, que é a língua do Kundalini Yoga. Isso não anula uma coisa. Deus não vai ficar bravo com você se você estudar isso, ou se você se aprofundar, né, em outras linhas. Não existe isso, né? E conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai vendo que realmente é esse todo maravilhoso. Que a gente pode explorar muitas coisas. Aí é onde a gente para de se reprimir, né? Então, esse é o tal do elemento fogo que eu trago para vocês hoje, para a gente se amparar mais nele, nesse processo agora, para que a gente não fique desequilibrado, né? Porque já estamos dentro de casa, está fazendo muito frio, a gente está com a energia mais estagnada, então se a gente for deixando, né? De repente a gente fica com sintomas muito ruins, né? Dessa falta de calor, a falta da visão, né? Então o fogo nos traz essa sabedoria. É isso, gente. Depois, se vocês quiserem trocar uma ideia também no privado, né? Pelo meu contato. Ah, o Felipe tá em Recife, não tem frio, então ótimo. Toma bastante sol mesmo. Mantenha a força aí. Legal, gente. Obrigadão. Nossa, a Isa deixou o celular ali filmando as formigas. É isso, mais alguma dúvida? Só isso? Beleza, gente. Gratidão. Queria te agradecer. A sua aula foi bem inspiradora. Eu sou muito conectada com as deusas que você trouxe, né? Tanto a Kali quanto a Durga, todas, e Shiva também, né? E todos eles são deidades, são representações que me trazem muita coragem. Então, quando eu olho as imagens, assim, isso vai inspirando a força da gente usar essa energia do fogo para a gente se manter presente, centrado, assim, né? E, então foi muito bom, assim, ouvir você trazer a tradição védica junto com a yoga, com ferramentas práticas. Muito bacana, queria te agradecer. Obrigada a você, Ale, pela oportunidade. Inclusive, ontem eu estava estudando um pouquinho o conteúdo, eu falei, nossa, acho que eu vou citar a Alessandra nos slides, porque ela tem um poder de manifestação muito forte, né? E é algo que, na verdade, todas as pessoas têm, né? De trazer aquele sonho para a matéria, né? E vendo, assim, tudo que você já realizou na parte do romã físico e a Escola da Vida como um outro empreendimento. Isso é muito potente, né? E isso existe em todas as pessoas. Então, que a nossa missão seja despertar realmente essa força, né, em todo mundo. Que é muito possível, né? A manifestação é possível, totalmente possível. É usar essa força de criação, né? Essa força, né? Esse poder que você está trazendo do fogo, de manifestação, e se conectar, né? Se alinhar com, né? Com isso. Muito legal mesmo. Gente, obrigada a oportunidade, gratidão mesmo, tá? Eu vou só entoar um mantra para a gente fechar aqui, tá? Então, sente-se numa postura confortável, só para a gente reverenciar todas essas forças. Inspira profundo, solta bem no ar. Junta as mãos em frente ao peito, em reverência a todos os mestres, a toda a sabedoria que está contida no universo. Eu sou apenas um canal para isso.
Então, isso está dentro de todas as pessoas. Om Namah Shivaya Gurave Sachidananda Murtaye Nishprapanchaya Shankaya Niralambaya Tejase Om Shanti Shanti Shanti